Então a gente começa com a parábola de Jesus contando assim, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? Um viajante, né? Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando Jesus ele já está falando desse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele não está falando só no sentido físico, né? Quando ele se refere a Jericó, Jericó naquela época era um lugar, não sei se mal interpretado, ou biblicamente eu posso dizer que ele era um lugar amaldiçoado. A mesma coisa aqui entre nós. Se eu perguntar para você, aqui pelo Jaraguá mesmo, como que eu vou dizer? Um bairro Jaraguá. Lugar perigoso. Quantas regiões aqui que a gente fala o nome e você fala lá, é perigoso? Se eu falar Arábia, o que é Arábia já vem na tua mente? Né? Sei lá, Chica Luísa. Né? Se eu falar, sei lá, Pan-Americano, aí você fala, bom, lá é o lugar que eu pago conta, tudo. Ou se eu falar pra você, Rio de Janeiro, se eu falar pra você, até os muçulmanos. Então, muitas das vezes você fica na tua mente aquilo que todo mundo fala, você fala, não, lá é um lugar perigoso. Lá você tem que ir acompanhado, você não pode ir sozinho, você tem que tomar cuidado. Então Jericó era praticamente um lugar visto como amaldiçoado, porque lá em Josué, capítulo 6, quando ele destrói as muralhas de Jericó, ele pega e fala, maldita seja esse lugar. E aquele que edificar uma cidade aqui, aí ele começa a amaldiçoar. Vai morrer o primeiro filho, vai morrer o último filho. E foi assim que aconteceu. Para ganhar tempo, eu não vou voltar lá em Josué para te explicar toda a história. Mas Josué, ele amaldiçoou aquele lugar. Então, para todos os cidadãos de Jerusalém, já via Jericó como um lugar amaldiçoado. E Jerusalém era a Terra Santa, um lugar abençoado, um lugar de adoração. Então, se a pessoa já estava indo de Jerusalém para Jericó, então, para um bom lugar ela já não estava indo. Assim estava e está ainda a boa parte da humanidade, saindo do lugar santo com Deus, que foi lá desde o Jardim do Éden, e indo para o caminho mau, e indo para o caminho do pecado, e indo para o caminho da morte. Então, quando Jesus ele fala aqui na parábola, e descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele está dizendo, ó, e a humanidade só se declina, e a humanidade está descendo. E quando ele fala também em questão física, né, também Jerusalém era um ponto mais alto que Jericó. Então ele não estava só dizendo nesse sentido, né? Igual aqui se a gente for falar do pico, né? O pico é acima, né? Daqui da pedreira. Então ele não estava dizendo só nesse sentido, mas no sentido de declínio da humanidade espiritualmente falando. Aleluia. Quando ele fala desse homem, é o que representa a humanidade, né? A queda. Quando ele fala assim, que aquele homem, além de estar indo para Jericó, no meio do caminho, quantos de nós não aconteceu isso aqui? Foi roubado, foi maltratado, foi espancado, e muitas das vezes ficamos ali como meio morto. Aleluia. Como diz na tradução acho que até na Carla Leu está assim também, está como meio morto. Né? Meio morto para nós é como se fosse o quê? Um coma, ou desmaiado a tal ponto de não poder se levantar, não poder se ajudar. Então uma pessoa que está aí apanhando da vida, vamos dizer assim, até mesmo por causa do pecado, desde lá do Jardim do Éden, ela está como meio morto, né? Como eu disse, praticamente um zumbi. É que zumbi fica uma coisa mais de terror, né? Mas a humanidade está meio morto. E está como esse homem estava, ficou meio morto. Quem representou o homem aqui, não é para levantar a mão, tá? O personagem. Mas quem foi o homem representado aqui no teatro? Quem foi que representou o homem? Teatro, lembra do teatro? Quem foi o homem que foi roubado, apanhou e ficou ali como morto? O personagem foi quem interpretou? O João. Isso. Amém? Mas tá vivo, né, João? Graças a Deus. A igreja que tá aqui um pouco tá meio morto, ou eu não tô perguntando direito. Mas nós vai chegar lá. Aí, como ele diz, não, é aqui no teatro mesmo. Quando ele fala do sacerdote e o levita, que não puderam ajudar aquele homem, a Bíblia também enfatiza que eles desciam pelo mesmo caminho. Então o sacerdote e o levita, muitas das vezes, não pode ajudar pessoas que estão meio mortas, porque muitos estão indo pelo mesmo caminho. Eita. E quando ele fala do samaritano,
ele fala que o samaritano não descia pelo mesmo caminho. Né? Algumas traduções falam que a minha mesmo está assim. Deixa eu abrir aqui para você, se você quiser abrir. Se for rápido de endereço, abre, mas não vamos perder o foco. Lucas 10. Para não ficar só nas minhas palavras também, é bom que você vai até grifando aí para você entender o profético dessa palavra. Lucas 10. Eu já estou no... Começa lá no 25. Então, lá no versículo 30. Ele fala, respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Versículo 31. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, quem? O sacerdote, passou de largo, e de igual modo, quer dizer, o levita. Então, tudo descendo pelo mesmo caminho, tudo indo para o caminho errado. No versículo 33, mas um samaritano, na minha tradução está assim, ó, mas um samaritano que ia de viagem. Então, não está dizendo, ó, descia também pelo mesmo caminho. Ou esse samaritano estava cruzando aquele caminho, ou estava num sentido contrário. Então, ele ia passando ali e acabou percebendo aquele homem caído. Quando Jesus ele usa a figura do samaritano, para alguns aqui que talvez não sabem, porque tem a história da mulher do poço lá, né? A mulher samaritana também, quando ela também fala, mas os samaritanos não se dão com os judeus, né? E aqui Jesus também usa a figura do samaritano, por quê? Entenda, né? Eu vou explicar devagar para você entender. Samaritano, é aquele que nasce em Samaria. Então, Samaria era a capital de Israel. Diga comigo, capital de Israel. Capital de Israel. E aí houve um tempo, né, que Samaria ela foi conquistada pelo rei da Síria. Então, ele foi, guerreou, venceu, né, devido a todo um processo lá que o povo de Israel estava em desobediência. Deus permitiu essa vitória sobre Samaria. Né? E aí o que o rei da Síria fez? Ele pegou toda a nata ali, todo o povo que era mais estudado, mais bem informado, mais inteligente, né? Os conhecedores ali tirou de Samaria e levou para um outro lugar. Como a Síria também havia conquistado outros lugares, pegava essas pessoas de outros lugares e trazia para Samaria. E o que acontece? Judeu não se misturava, nem podia se misturar com os gentios. Gentios era o quê? Todo aquele que nascia fora de Jerusalém, fora de Israel. Então era visto como gentil. Né? Quando você vê essa palavra na Bíblia, os gentios eram aqueles que não faziam parte do povo da terra santa, do povo escolhido de Deus. Então era visto como gentil. Então imagina, o rei da Síria começa a trazer outros povos para dentro de Samaria. Aí começa aquela bagunça, que ainda existia um pouquinho de judeu, um pouquinho de gentios, e aí começa eles se enturmar ali, e sei lá, um conhecer o outro, se dar em casamento. Aí, resumindo, virou aquela baguncinha a cidade de Samaria. Então, os povos, né? Imagina aqui o Brasil, capital de Brasil, Brasília. Né? Hoje a gente está tendo aula de tudo aqui, olha que benção. Olha, só um domingo só que o pastor me dá, o que acontece? Né? Capital do Brasil, Brasília. Então, aí pensa que vem os chineses, invade Brasília, aí tira o povo mais estudado, leva para a China, aí pega os chineses, traz para Brasília. Aí a gente que está aqui em São Paulo, a gente vai olhar para aqueles que estão em Brasília e vai falar, mas eles não são brasileiros, eles são chineses. Né? E vai ficar aquele... Aí vamos supor que os chineses começam a se juntar com um pouquinho de brasileiro que ficou lá, começa a casar, começa a ter filho, aí vira aquela bagunça que você não sabe se é brasileiro, se é chinês, que raça que é. Então por isso que havia essa barreira entre eles, entendeu? Tipo, você é samaritano. É igual, infelizmente, algumas igrejas agem, né? Esse aí é assembleano. Esse aí é da congregação. Aquele ali é da Deus e Amor. Aquele ali é da casa de Deus. Não. Aqui é tudo um povo, né? É o povo de Deus, né? Tudo no mesmo propósito, no mesmo espírito. Então não cabe a nós ter esse tipo de divisão. Mas naquela época tinha. E por isso que Jesus usa a figura do samaritano, porque sabia que o povo de Samaria era um povo rejeitado.
E ele se representa através Aleluia. de Samaria, porque ele sabia que ele também ia ser rejeitado pelos seus. Glória a Deus. Então ele sempre usava essa figura do samaritano para que, ó, vocês estão levando, tem muita coisa aí muito ao pé da letra, e não é isso que o Senhor quer. Né? Então ele sabia o quanto ele ia ser também rejeitado pelo próprio povo dele. E aí, esse samaritano ia de viagem, e Jesus também usaria a figura do vinho, né? Eu não tenho vinho, mas tenho aqui a uva e o azeite, que limpou as feridas dele, com Aleluia. azeite e vinho, Aleluia. representando a regeneração, né? A aliança de Jesus Cristo, né? O vinho a gente toma na ceia para representar a aliança de Cristo com nós, né? O derramamento dele, do sangue dele por nós naquela cruz, e o azeite, que é a unção do Espírito Santo na nossa vida, nos levando a essa regeneração. Aleluia. Então ali representando o vinho e o azeite. O sangue de Jesus representa a nova aliança, a regeneração do Senhor sobre nós. Então, até aqui deu para vocês entenderem? Boa parte. Estou gostando da aula. Glória a Deus. Agora Glória a Deus. eu vou dificultar um pouquinho mais. Diga assim pro teu irmão do lado, ela vai dificultar um pouco mais. Deu uma cutucada nele e fala assim, presta atenção. Presta atenção. Essa parábola também Jesus está querendo representar 3 períodos. Diga comigo, 3 períodos. 3 períodos. Quando ele fala do sacerdote, ele está querendo dizer da época de Adão até Moisés. Na época de Adão até Moisés, se auto-levantava muito sacerdote. A gente vê ali o sacerdote Melquisedeque, a gente vê o sacerdote Jetro, né, que era o sogro de Moisés, e entre outros que, de uma certa forma, eram levantados ali, mas, enfim, eram sacerdotes que não podiam fazer nada pelo povo, não podia ajudar o povo, podia ser até um instrumento ali, tentar contornar determinadas situações, mas nada puderam fazer. Aí é onde a gente vê que depois de Moisés até a vinda de Jesus, né, a primeira vinda dele, aí ele levanta os levitas, né, que era da tribo de Levi, da descendência de Arão, levanta os levitas, né, para quê? E faz ali várias leis, né, para que o povo, de uma certa forma, pudesse andar naquelas leis, para que pudessem chegar mais perto de Deus, pudesse ter mais acesso ao Senhor. Só que os levitas, né, e todos os ensinamentos, desde Moisés até a primeira vinda de Jesus, não pode fazer muita coisa. Diga comigo, não pode fazer muita coisa. Não pode fazer muita coisa. Por isso, Jesus ele usa essa ilustração do sacerdote e do levita, que desciam pelo mesmo caminho. A gente vê o sacerdote Eli, a gente vê os filhos de Arão, os filhos de Eli, tantos levitas, tantos sacerdotes pecando contra o Senhor, né? Porque eles mesmos não conseguiam nem se ajudar. Né? Então, quanto mais ajudar o próximo. Então, por isso ele usa a figura do sacerdote e o levita, que passavam por aquele homem caído e nada podia fazer. É onde ele fala, aí é onde a gente entra no 3º período, quando ele coloca a figura do samaritano, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que é a primeira vinda de Jesus, até que ele volte. Diga comigo, até que ele volte. Até que ele volte. Aleluia. E quando a gente vê o samaritano pegando aquele homem, né, podendo, contra tudo aquilo que de repente pelas leis não poderia fazer, que era tocar naquele homem, porque ninguém podia tocar num morto, o samaritano não sabia se ele já estava morto ou não, mas ele se curvou, ele limpou suas feridas, derramou azeite, derramou o vinho, curou, fez ali os primeiros socorros. Aleluia. E o levou para a hospedaria, né? Então quando ele fala assim, quando ele chega lá na hospedaria e ele entrega 2 denários, né, vamos dizer, ele entrega 2 denários, que ele quer dizer, ó, eu estou pagando e eu vou vir buscar ele. Aleluia. Se acontecer de eu demorar mais um pouquinho, eu vou te pagar tudo aquilo que for gasto aí. Então, para a gente entender até esses 2 denários, um denário significava um dia de trabalho braçal, né? Como se nos dias de hoje, na linguagem de hoje, a gente falasse uma diária, né? Uma diária de uma faxineira, diária de um pedreiro, né? Qualquer serviço ali feito no dia, ganha pelo dia, né? Não mensalistas. Então, um denário seria uma diária. Então, Jesus está querendo dizer, olha, eu estou pagando pelo dia de hoje, né? E a gente vê na Bíblia que um dia para Deus
é como 1000 anos. Aleluia. E 1000 anos é como se fosse um dia. Aleluia. Então é algo profético também esses 2 denários. Ele está dizendo, olha, eu estou entregando esse primeiro denário, que já é o dia de hoje, quer dizer, eu estou vindo, já salvei ele, porque ele estava ruim lá. O negócio estava ruim. Fui, dei os primeiros socorros, trouxe ele, e já estou pagando a de amanhã, quer dizer, 1000 anos, 2000 anos, né? Não sei quando ele vai voltar, porque ele diz, ó, eu vou ressarcir tudo aquilo que for gasto. Então, quando ele leva aquele homem até a hospedaria, isso quer dizer o quê? Agora a gente vai entrar na mensagem. Diga comigo, agora vamos entrar na mensagem. Eita, glória! Agora vamos entrar na mensagem. Aleluia. O que isso quer dizer? O Senhor, ele leva ele para a hospedaria, né? E onde ele paga para o hospedeiro, para que possa continuar cuidando daquele homem. Então, Jesus, ele veio e pregou e fez o ato ali da salvação por nossas vidas. Quando ele leva para a hospedaria, ele está levando para onde? A hospedaria aqui fazendo o papel da igreja. Aleluia. Diga comigo, igreja. Igreja. Nós somos os hospedeiros. Aleluia. Nós, aqui, eu falei que a gente está entrando na mensagem, mas eu já vou terminar. E eu quero terminar com 2 conclusões. Aleluia. A primeira já é para a igreja. Aleluia. Aquele que já sabe que é salvo, que já é lavado, remido no sangue do Cordeiro, que está cheio de dons aí para poder colocar em prática. E aonde você tem colocado em prática? Jesus, ele vem e traz a pessoa para a hospedaria. Para quê? Para que a igreja continue o tratamento, para que a igreja continue com os cuidados, para que a igreja ensine, para que a igreja ensine a andar, para que a igreja ensine a falar, para que a igreja ensine a comer, para que a igreja ensine a andar em santidade, para que a igreja ajuda, né? Quando a Bíblia fala andar de 2, que se um cai, o outro ajuda a levantar. Um cego não pode guiar outro cego. Então, esse é o papel da hospedaria. Aleluia. Que somos nós, o Senhor representando as nossas vidas ali, através dessa ilustração. Aleluia. Como igreja, nós não podemos ser indiferentes com aqueles que precisam de ajuda. Nós temos que lembrar que nós somos um hospital espiritual. Glória a Deus. Somos um hospital espiritual. Todo mundo aqui ainda precisa de libertação, começando de mim. Ainda precisa de libertação, ainda precisa de cura, ainda precisa de tratamento. Aleluia. Porque ele deixou aquele homem lá e falou, ó, eu vou deixar ele aqui, eu estou deixando pago, eu já paguei o preço lá naquela cruz. E olha, e eu vou voltar para buscar. Então ele está deixando aqui, não é para ninguém sair igual doido fugindo da injeção. Né? Quando a gente viu aí uns casos do povo... é Covid. Covid uma hora, você pegava e fugia do hospital, né? O Covid está amarrado no nome de Jesus e preferia fugir do hospital do que receber o tratamento. Né? Mas nós entramos nesse hospital para ser tratado e deixar ser tratado. Né? Mas aqui a primeira conclusão eu quero trazer para a igreja. Nós, como igreja, precisamos fazer o nosso papel. Aleluia. De que realmente hospedar, é cuidar, é se preocupar, é ligar. Meu irmão está precisando de ajuda, eu tenho que ser a primeira a ajudar. Aleluia. Né? Eu não posso, como eu disse, querer ajudar os de fora. Aí quantas vezes a gente vê, a pessoa vai fazer comida, e doa a cesta básica, vai para debaixo da ponte, vai para as comunidades, faz tantas coisas lá fora, e às vezes o irmão que está aí do teu lado, está aí, sabe Deus como, ele está pensando, como vou pagar aquela conta amanhã? Meu Deus. O que eu vou dar para os meus filhos comer amanhã? Eita. Ou hoje? Né? Será que lá na igreja não vai ter uma bolachinha? Porque não vai ter janta. Eu falo porque quantas vezes a gente foi para a igreja assim, né? Tipo, não pela comida, mas tipo, não, se tá dando, se é de graça, filho, come, porque em casa não vai ter janta. Não tem mistura, não tem arroz, não tem feijão. Não porque eu não tinha feito, porque às vezes não tinha nada mesmo. Não que é para comer. Graças a Deus, meus filhos sempre foi muito bem educados em relação a isso, né? Aleluia. Não era avassalador. Né? Tá liberado, né? Come não... Como é? Crente não bebe, mas come com uma beleza. Tá amarrado, em nome de Jesus. Né? Mas tipo, ó, belisca aí, porque em casa nós tomamos um leite e dorme. E só Deus sabe o que vai ser amanhã. Aleluia. Então tem muitos irmãos que de repente estão aí do seu lado e a gente não sabe as necessidades que eles estão enfrentando. É forte, e muitas das vezes não é só financeiro. É um abraço, é uma palavra. Eita, esses dias, aleluia. a gente... Aleluia. Eu creio que eu não ouvi errado, mas teve no culto de oração aqui que a gente orou pelo casal,
e no final o pastor falou, ó, vem as irmãs e dá um abraço na mulher, e os irmãos dão um abraço aqui no marido, né? E eu lembro que a irmã falou assim, isso é o que eu precisava. Aleluia. Isso é o que eu precisava. Às vezes a gente só precisa de um abraço, porque a situação está tão difícil, e de repente, vamos supor, eu sei que de repente você não pode me ajudar financeiramente. De repente você não pode pagar minha conta, mas um abraço seu, sabe? Um abraço seu faz eu esquecer os problemas, um abraço seu faz eu esquecer o que está me esperando lá em casa. Aleluia. Né? Às vezes um simples abraço. Né? E às vezes, estamos em época de Covid, mas quando você quer abraçar, você abraça, não abraça? Verdade. Ou pelo menos dá uma palavra, né? Um olho no olho, né? Falar assim, ó, fiquei muito feliz de ver você aqui hoje. Né? Esse é o papel da igreja, e a gente não pode ser inadimplente. Imagina você chegar num hospital, não que já não tem alguns por aí, então vocês vão entender do que eu estou falando. Você chega em determinado hospital, aí de repente está lá, a recepcionista já batendo papo com a outra. O médico vendo futebol. A enfermeira foi e nunca mais voltou. Aí você chega lá e... Tô precisando ser atendido. Aí você vê todo mundo batendo papo. Como que você se sente? Você vai voltar naquele hospital? O que você pensa? Eu vou voltar para casa e eu me viro. Porque às vezes você até tenta ir em outro hospital, aí você às vezes não é nem bem recebido. Né? Igual o pastor esses dias, foi lá, não deixou nem tirar o sapato. Ué, volta para casa. E o remédio? Não precisa tomar nada não. Fica 2 dias em casa que você melhora. Entende? Então, olha os tratamentos como a gente vê por aí. Então, imagina no espiritual. Se a gente, como é pastor e pastora, né, que só sobra para o nosso lombo, mas aqui Jesus não está falando que é só para os pastores, que é para a hospedaria, é para a igreja, daqui a pouco a gente vai saber quem é o dono da hospedaria. Né? Muitos aqui já se ligou. Né? Mas não adianta eu só orar e falar assim, olha, Deus te abençoe, que Deus te guarde. A Bíblia mesmo fala, não adianta a gente só falar, ó, Deus te abençoe, você tendo como abençoar, como ajudar aquela pessoa e não ajudar.